Olá, meu caro desenhista, quer aprender a desenhar personagens como a Red Sonja, como a Mulher Maravilha, Supergirl, Superman, Invincible, Homem-Aranha, quem quer que seja, mas não sabe exatamente por onde começar? Assista este vídeo até o fim. Eu vou estar te passando muitas informações técnicas importantes sobre como dar início a um desenho. Não importa se você quer desenhar um personagem conhecido ou um personagem de sua autoria, tá bom? É importante ter um ponto de partida estabelecido. Alguns poderiam dizer: professor, será que o ponto de partida é reunir referências acerca do visual do personagem? Sim, tecnicamente você pode dar início a um desenho pela pesquisa, porém, o fato é que cedo ou tarde você vai ter que colocar a ponta do lápis no papel, e existe uma técnica que ela precede a maioria das outras no tocante ao desenho de personagens, que é a técnica do desenho gestual. A técnica do desenho gestual, também conhecida como técnica do gestual drawing, tá? Gestual drawing technique em inglês, é uma técnica que se baseia em silhuetas. O desenho do personagem é reduzido a uma silhueta simplificada, formado por contornos amplos, contornos curvos, linhas longas, contínuas, linhas aglutinadas, aglomeradas, que nos dão diferentes opções de definição para cada parte do corpo. Essas linhas, sendo contínuas, tendo poucas interrupções entre si, nos dão uma impressão de movimento muito mais vívida. Vocês compreendem? Observem, por exemplo, essa curva aqui, ó, essa longa linha. Ela é curva, ela é desenhada com clareza, como qualquer linha de esboço, para permitir uma fácil substituição dessa linha por outra mais definida, tá? Então, por isso ela é clarinha, tudo bem? Essa linha também é longa e contínua para facilitar a sugestão do movimento. Se nós optamos por essas linhas mais abertas, mais longas, fica mais fácil pensar na silhueta como um todo, sem grandes interrupções entre essas quebras de contorno. Observem que esses contornos seguem uma direção e esses aqui seguem outra direção. Sem grandes interrupções entre esses contornos, sem muitos detalhes, nós podemos observar melhor o movimento como um todo. Essa técnica é essencial para o desenho de poses. Para o desenho, como o nome da técnica nos diz, de gestos, de ações, de atitudes. E é também uma das técnicas prediletas da maioria dos desenhistas que aprendem sobre proporção, pois logo após aprender sobre proporção, eles se sentem travados. Quando descobrem essa técnica aqui do gestual drawing, essa técnica lhes dá uma sensação de liberdade. Eu sugiro que você estude proporção e só então estude isso aqui, tá? Pois uma vez que você tem conhecimento estrutural, você tem um bom conhecimento de proporções, um bom conhecimento relativo às medidas da figura, ao aprender sobre desenho gestual, você vai estar fazendo um gestual muito mais sólido, muito mais crível. Claro, a prática do desenho gestual muitas vezes está apoiada em referências fotográficas, em modelos vivos, o que já empresta por si um certo realismo, uma certa verossimilhança. Mas o conhecimento de proporções só alicerça o valor do seu desenho de gestual. De todo modo, eu falava sobre a importância de recorrer a essa técnica para dar início ao desenho. É muito possivelmente a melhor técnica para se iniciar um desenho de personagens, tá? Seja esse personagem mais realista, seja esse personagem mais cartunesco, não importa. Se você dá início a um desenho como esse pela técnica do desenho gestual, a maior parte do trabalho vai estar presente já na silhueta. Observe, afinal não tem sombras, não tem achuras, neste momento não tem cor. Então, as definições aqui de ossatura, de musculatura, são muito simples por se tratar de um desenho cartoon, o que implica dizer que um bom esboço de desenho gestual já dá conta aqui de mais de 50% desse tipo de trabalho. Ah, professor, mas eu gosto de fazer trabalhos um pouco mais elaborados, como o dessa Sonja. Não tem problema. Para esse tipo de trabalho, o desenho gestual, como ponto de partida,
ele também cai como uma mão na roda, certo? Eu gostaria muito que você saísse desse vídeo compreendendo que ao reduzir a figura humana a poucos traços constitutivos de uma silhueta, você liberta a sua percepção do desenho de uma figura, seja essa figura humana ou não. Observem isso aqui. Fiz em pouquíssimos segundos, certo? Isso aqui já me dá uma intenção muito clara acerca da pose do personagem, acerca da atitude do personagem. Uma vez garantido esse esboço aqui, esse primeiro esboço, claro, eu posso acrescer isso aqui de sólidos geométricos, como aqueles constitutivos do manequim, para verificar a solidez do esboço, para poder verificar melhor a profundidade. Eu posso utilizar aqui os eixos, tá? Do bonequinho de palitinho, para verificar o quão acurado é o escorço, o quão preciso é o escorço. Eu posso acrescentar outras informações de esboço antes de acrescentar detalhes, certo? O ponto é o seguinte: se eu dou início ao meu desenho pelo gestual drawing, eu não só consigo uma poderosa expressão de movimento, como eu ganho tempo. Essa técnica, ela é naturalmente rápida. Não se gasta tempo com desenho gestual, pois o desenho gestual nada mais é do que um amontoado de contornos que não seguem de forma precisa uma direção, que não seguem uma determinada direção com exatidão, dada a aglutinação deles. Essa aglutinação te confere uma maior espontaneidade, te permite ganhar tempo, e ela não é eficaz no tocante à representação de movimento. Professor, não estou vendo nada, isso para mim não significa nada. Talvez você esteja pensando assim, né? Mas pessoal, isso aqui é só um ponto de partida. Compreendo que isso não vai ficar assim. Feito esse gestual em poucos segundos, eu vou utilizar o manequim, eu vou utilizar o desenho de eixos, como eu disse há pouco. Eu vou acrescentar detalhes que vão transformar esse amontoado de linhas numa figura humana devidamente estruturada. Feito esse gestual, esse desenho gestual, eu vou realizar correções pensando em termos de simetria, pensando em termos de proporção, pensando em termos de escorço. Então não pense que esse amontoado de linhas ele vai compor 100% do seu desenho. Não, ele é um ponto de partida. Ele é, reitero, talvez a melhor forma, sim, de começar um desenho, tá? Professor, isso vale só para figuras humanas? Não. É outra parte da magia do desenho gestual. É que ele não serve só para o desenho de figuras humanas, não. Eu posso reduzir todo um desenho de cenários, árvores, tá? Rochas, montanhas, tá? A poucas linhas constitutivas da silhueta. E isso também é desenho gestual. E é feito em poucos segundos. E estabelece com muita clareza a disposição, a composição do desenho. Compreendem? Se você ainda não está convencido da eficácia dessa técnica, eu sugiro muito fortemente que você assista outro de nossos vídeos, no qual eu defino o valor, a importância, tá? E as diferenças, as principais diferenças entre o desenho gestual, entre o desenho de manequins e o desenho de eixos, o esboço baseado em manequins, eixos, e na silhueta simplificada constitutiva do desenho gestual. Eu sugiro fortemente que você assista a esse vídeo para pegar outros pormenores da técnica do gestual drawing, e também aproveitar e aprender também sobre manequins, desenho de eixos, que vão estar complementando esse tipo de trabalho. Claro, soma-se a isso o conhecimento de ossos e músculos, o conhecimento de tecidos, de luz e sombra, e outras informações que vão estar te permitindo concluir o seu desenho de modo eficaz, de modo crível, tá? Como a maioria dos profissionais de ilustração e quadrinhos fazem, certo? Então, ó, tudo parte desse gestual simplificado aqui. Você consegue ver? Você está conseguindo enxergar? Você conhece o nosso trabalho? Gente, eu ministro aula sobre desenho, meu nome é Diego Silveira. Se você quiser outras informações como essa, vídeos com esse nível de qualidade de informação,
se inscreva no canal, clique no sininho e acompanhe nosso trabalho. Se você é um desenhista iniciante e quer aprender a desenhar, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar. Agora, se você quer um conteúdo ainda mais denso, ainda mais completo, aprofundado, considere fazer um curso comigo. Eu ministro aulas particulares, tá? À distância, via live. Eu tenho um curso dividido em módulos. Ele é baratinho, pois está dividido em módulos. Cada módulo tem um valor. Você não precisa cursá-lo todo. Você pode cursar só a parte que lhe interessa, que sai baratinho. Se você quiser saber a respeito, você pode se informar aí comigo na área de comentários. Tá? Entre em contato comigo aí na área de comentários para saber mais sobre o curso e eu vou estar lhe informando. Ah, professor, não quero saber de curso, eu só quero informação gratuita. Então se inscreva no canal, tá? Curta o vídeo para eu saber que você apreciou a qualidade da informação e para a gente, claro, ter um estímulo para continuar o trabalho aqui. De qualquer maneira, grato por me assistir até o presente momento. Põe essas informações em prática, que se você é um iniciante, o seu desenho vai dar um baita salto, certo? E se você não é um iniciante, você já desenha, mas não conhecia essa técnica, ponha você também essas informações em prática e você vai estar ganhando, suas poses vão estar melhorando, o seu desenho vai estar se tornando mais expressivo. Professor, não estou satisfeito, eu quero aprender mais sobre desenho gestual. Assista o vídeo aí que está sendo recomendado ao final deste, tá bom? Pode assistir que trata-se de um vídeo, um dos sucessos aqui do canal, tá? A qualidade do vídeo é garantida. Percebem, ó, como uma vez feito o gestual, o resto, ó, vem muito mais fácil. Muito mais fácil, tá? O gestual é um baita ponto de partida. Eu começo boa parte dos meus desenhos por ele e posso garantir que funciona muitíssimo bem. Não só para mim, mas para N outros desenhistas mundo afora. Certo? Grato por me assistir até aqui. Te vejo em um de meus próximos vídeos. Te aguardo aqui em um de meus próximos vídeos. Até lá.